Vários irmãos estão enfermos, né? Acho que até alguns ainda estão aqui se recuperando, enfermos ainda. Mas nós temos vários irmãos aí doentes, né? A pandemia acabou, ou não, ou é outra, algo assim. Né? Mas temos vários irmãos aí doentes. É tossomia agora, né? Pandemia de tosse, de garganta. Vários irmãos estão adoentados. Vamos orar para Deus trazer saúde a todos nós. Senhor, queria nesse momento clamar ao Senhor em prol da saúde de cada um dos nossos irmãos, de cada um da nossa igreja, nossa cidade de forma geral. Pedir a graça, a misericórdia profunda do Senhor nas nossas vidas, a manifestação desta graça através de uma saúde mais vibrante, ó Deus, nos ajuda então a nos recuperarmos desta gripe, essa crise que enfrentamos, ó Deus, com as nossas saúdes, vez por outra. Somos gratos porque o Senhor sempre cuida de nós. Então peço que o Senhor estenda a mão sobre cada irmão que está enfermo, seja qual for o seu problema, mas que o Senhor possa derramar a Tua misericórdia sobre nós e nos dar a saúde e a alegria sempre de cantar e adorar o Senhor. Obrigado pelo nosso culto até aqui, pelo louvor, pela adoração. Obrigado pela Tua igreja. No nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, que texto lindo é o texto de Jonas, né? Temos visto até aqui um servo de Deus chamado para o serviço, mas que possuía um coração pesado, um coração duro em algumas questões. No caso de Jonas, especialmente a dificuldade que ele tinha com os seus inimigos, né? Ele precisava aprender a amar e ter mais misericórdia dos seus inimigos, a deixar o seu eu falar menos. Aí, no caso aqui, é aquele povo de Nínive, aquele povo difícil, aquele povo perverso. Jonas é chamado a ponto de preferir a morte do que pregar a palavra. Eu prefiro morrer do que pregar aos ninivitas. Prefiro morrer do que ver o Senhor, Deus, e Jeová, Yahvé, perdoando os ninivitas. Não, eu prefiro morrer do que ser a ponte de solução destes problemas. E para fazer isso, ele pega um barco. Naquele barco, no meio da tempestade, ele tranquilamente diz para os marinheiros: eu sou ocupado, vocês têm que me jogar no mar para que eu morra sossegado e vocês continuem vivendo. Eu sou o sacrifício vivo. Parece até uma atitude linda de Jonas, né? Rapaz, um sacrifício vivo. Mas não era uma atitude bonita, não era um mártir, jamais. Mesmo assim, ele é atirado no mar, a tempestade acalma. O texto diz que Deus envia então uma punição dentro do mar. Jonas não iria morrer. Um peixe engoleria aquele homem e ele ficaria naquele homem 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites em que Jonas teve muito tempo para pensar, né, muito tempo para botar as ideias no lugar e neste período também orar com o coração arrependido. E o texto diz que ele ora. Ele diz que Deus pesou a mão sobre ele e aquela mão pesada de Deus trouxe grande agonia e grande sofrimento. Ele começa a aprender o que é a graça de Deus a partir da vida dele. Ele não morreu no mar e ele também não morreu no ventre do peixe. Deus misericordiosamente bota Jonas para fora, né? Ele é vomitado, ele é tranquilamente vomitado do peixe. Calma, irmãos, não passem mal, né? Do peixe, e recebe uma segunda ordem. Segunda ordem igual à primeira. Ô meu filho, vá pregar. Aí Jonas, o texto diz que levantou e foi para Nínive. Falamos sobre isso semana passada, que ele percorre a cidade e pregava 6 palavras, não é isso? 6 palavras. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Essa pregação fez
que Jonas fez foi a única pregação dita e falada. Eu estava lendo vários livros, tentando entender um pouco o que poderia acontecer com Jonas depois que ele passasse o que poderia acontecer com um homem, não com Jonas, com um homem, quando de repente ele passasse um bom tempo na barriga de um peixe. Lógico que ninguém fez esse estudo, né? Ninguém fez esses exames, ninguém passou por exames depois de passar tanto tempo na barriga do peixe. Mas alguns estudiosos, crentes relacionados à medicina, acreditam, irmãos, que possivelmente a aparência de Jonas foi completamente deformada. Algo aconteceu com a aparência de Jonas. Possivelmente, nós estamos dizendo aqui tudo na área da possibilidade, até porque Deus poderia ter preservado, como preservou a vida dele, que era algo impossível, preservar também sua aparência. Mas possivelmente Jonas saiu de lá com um semblante diferente, talvez mais embranquecido, com marcas que poderiam ser levadas para a vida, possivelmente. E por que eu estou tentando relatar isso para os irmãos? É que Jonas também era uma prova viva da graça de Deus, da soberana graça de Deus na vida de alguém, mas também na vida de todo um povo. Outros estudiosos argumentam que provavelmente, ao ser vomitado, Jonas se tornou alguém famoso entre as pessoas, alguém que foi vomitado por um peixe. Lembra que várias embarcações vários navegadores ali, homens, foram testemunhas de que Jonas foi lançado no mar, no meio de uma turbulência, e assim que ele foi lançado, o mar se acalmou. E provavelmente muitos souberam que 3 dias depois, Jonas aparece na beira de uma praia. Possivelmente, todos esses relatos estão aqui fazendo uma conexão para Jonas agora em Nínive pregando essas 6 palavras. Ainda 40 dias Nínive será destruída. Tudo aqui está num ponto de conjectura. Jonas ter ficado com aparência diferente, Jonas ter se tornado alguém famoso. Imagina as pessoas olhando para ele e dizendo: aquele é o homem que estava no mar desaparecido durante 3 dias e do nada apareceu. Tudo no campo da conjectura. Mas tudo isso pode ser parte de um plano de Deus para fazer com que a mensagem dele fosse validada no meio daquele povo, daqueles ninivitas. A verdade é que o plano máximo de Deus para a humanidade é salvar. É o plano que nós chamamos plano da redenção. Deus tem grande desejo que todos os homens sejam salvos. Deus deseja, o desejo é verdadeiro. A palavra de Deus diz que Deus deseja que as pessoas conheçam a verdade, que as pessoas se arrependam, que as pessoas entreguem o coração a Ele. E Deus tem feito isso no processo de salvação. Logo de início, Deus tem pronunciado o seu nome, a salvação através de homens como Noé, através de homens como Abraão, como Elias, homens que viveram em períodos difíceis, homens que viveram em momentos complicados de sua história, mas foram fiéis à palavra de Deus, à verdade proclamada, e que proclamaram então esta verdade a outros. No tempo de Noé, por exemplo, somente Noé foi salvo com a sua família. Eu não sei nem como de fato funcionou todo aquele processo de conversa, de papo ali entre Noé e sua família. Como é que foi de fato a intimidade, nós não temos todos os relatos. Mas a verdade, meus irmãos, meus amados irmãos, é que Noé foi um pregador de um tempo extremamente difícil, de pessoas de coração duro, que zombavam diante da presença de Deus. Somente Noé foi salvo de toda aquela chacina da humanidade.
Deus tem feito isso, Deus tem salvado pessoas, Deus tem levantado gente, Deus tem levantado homens, Deus tem levantado mulheres para proclamar o Evangelho e prover salvação às pessoas. Sabe por que Deus deseja que a palavra seja pregada? Porque Ele deseja salvar pessoas. Ele deseja salvar o seu vizinho, Ele deseja salvar o seu familiar, o seu marido, a sua esposa. Ele deseja salvar pessoas. E aí Ele nos chama para que nós sejamos os agentes de proclamação. Todos estão nesse plano, mas nem todos irão ser salvos. Porque a verdade é que todos nós estamos num quadro de inimigos de Deus, pessoas que estão separadas de Deus, pessoas que estão longe de Deus e que odiamos Deus. A graça então dele, e aí é onde entra o que nós chamamos de graça, a graça dele entra tentando transformar os nossos corações duros. É quando a regeneração é produzida, quando Deus vem até você, quando Deus vem até a mim, como Ele fez com Jacó e Esaú. Talvez está fresco ainda na mente dos irmãos, né? A nossa conferência, as palavras que foram ditas. Mas quando ele chega ali em Jacó e Esaú, lembra? E ele determina, mesmo que no seu plano eterno, Esaú sai primeiro, mas e aí se torna o recebedor da promessa, o primogênito, que vai herdar as bênçãos, o pai vai botar a mão nele, tudo de acordo com a lei legal que o próprio Deus criou para o povo, estava ok para Esaú, não para Jacó. Mas o plano redentivo, a graça, a misericórdia de Deus estava na vida de Jacó. E Deus então salva, prover salvação, prover aquela dinastia perfeita na vida de Jacó e não de Esaú. Foi assim que Deus fez com você e comigo. Ele nos escolheu, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e é com Cristo que nós somos salvos. É através de Jesus que nós somos salvos. O plano eterno de Deus é prover graça à humanidade. E essa graça chegou até nós. Essa graça chegou até esses ninivitas. Deixe-me mostrar para vocês como isso acontece de forma incrível. Capítulo 3 de Jonas, versículo 5. A primeira frase que está aí na sua Bíblia, a primeira frase que começa no versículo 5 e termina com ponto final, diz o quê? O que é que diz? Vamos ler aqui em cima. Opa, calma aí. Cadê o óculos, irmão? Está sem o óculos. Vamos lá? Os ninivitas creram em Deus. Olha o que aconteceu, irmãos. Não era segredo para ninguém. Ninguém fez a cara de espanto, né? Eu sei, a gente está pregando, a gente espera os irmãos. Eles creram. Porque você lembra, né? Jonas saiu na rua falando o quê? Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Irmãos, os ninivitas eram... Irmãos, os assírios eram o povo mais forte do mundo. Pensem comigo, como esse negócio está estranho aqui, e eu quero mostrar isso para vocês. Nínive era a capital. Esse povo era o povo mais forte do mundo, irmãos. Eles estavam dominando sobre todas as nações. Ninguém era mais poderoso que esse povo. Nínive, irmãos, era o centro de um império violento. Já falei isso com os irmãos. Abra Naum, vamos lá. Não mostrei o texto, agora eu vou mostrar porque chegou a hora. Naum está na Bíblia, logo depois aí. Naum capítulo 3. Vamos ler no texto bíblico um relato sobre este povo. Posteriormente, um tempinho depois. Eles ainda eram o grande povo do mundo. Até o versículo 4. Alguém leia para mim. Naum 3, 1, 2, 3 e 4.
4? Naum está falando sobre Nínive. A profecia que é contra Nínive. Todo o livro de Naum está profetizando contra Nínive. E esse relato deste texto está falando sobre Nínive. Naum 1:1. Naum 1:1. Sentença contra Nínive. Só para mostrar isso aos irmãos. No capítulo 3, ele está em direção a Nínive, falando, descrevendo a cidade de Nínive. Uma cidade sanguinária, cheia de mentiras, de roubo, que não solta sua presa, estalo de açoites, estrondo de rodas, os carros que vão saltando, cavaleiros que esporeiam. A situação é terrível, meus irmãos. Cadáver um em cima do outro. A situação é terrível. Frank Page, ele informa sobre aquele povo que eles eram famosos por sua brutalidade e crueldade. Assurbanipal, neto de Senaqueribe, costumava arrancar os lábios e as mãos de suas vítimas. Tiglat-Pileser esfolava suas vítimas ainda vivas e fazia montes com os crânios. Só para citar alguns exemplos, não vou nem ler todos. Jonas não quer ir pregar contra aquela nação, porque ele odiava aquele povo. E não tinha como amar. Aquele povo era terrível. Aquele povo era cruel. Que povo terrível. E aí você está diante desse povo cruel, terrível, sanguinário, um povo poderoso, um povo que ninguém conseguia vencer. E aí Jonas passando na cidade, andando no meio da cidade, assim como se fosse a moral, e dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. A primeira reação que nós esperaríamos, humanos descrentes, era o quê? Todo mundo zombando dele e o rei dizendo: deixa ele comigo, ele é meu. Pegando a sua espada, chegando diante dele, calha a boca, e esfolando a cabeça dele, e humilhando ele publicamente, não sei, qualquer dessas coisas. Não é isso que se espera de um povo tão cruel? Mas sabe o que o texto diz? Os ninivitas creram em Deus. Sabe por que eles creram, meus irmãos? E aí eu vou contar para você por que eles creram. Porque ninguém é mais poderoso do que Deus. Deus transforma os piores corações, Deus entra, penetra, quebra. E aqui, irmãos, você está diante de um cenário esplendoroso. O maior avivamento espiritual que aconteceu em toda a história do mundo foi ali em Nínive. Toda uma cidade, incluindo pequenos e grandes, poderosos e humildes, pobres, aleijados, toda uma nação, incluindo a mais alta corte, o próprio rei, se prostrou diante do Deus de Jonas. Vale dar uma pausa aqui para dizer que a salvação não depende da nossa boa vontade. A salvação das pessoas não depende da nossa boa vontade, porque Jonas não tinha. Não depende da nossa eloquência. Jonas falou 6 palavras, não estava nem aí porque o povo iria ouvir ou não. E não depende da nossa insistência. Jonas ia passando de rua em rua, proclamando essa palavra. Quem quisesse ouvir bem, quem não quisesse pode ir para o inferno. A salvação só depende da vontade soberana de Deus. Todos. O texto diz que eles creram em Deus, proclamaram jejum, investiram roupa
feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Jonas tinha sido perdoado. Ele não foi morto como merecia morrer. Ele foi disciplinado pela mão restauradora do Deus que restaura. E agora o pecador perdoado deveria oferecer o perdão de Deus às piores pessoas, à pior nação que existia, para aquele coração duro, e ele deveria pregar o perdão. Deus quer que aprendamos com Jonas como ele aprendeu. Muito provavelmente, quando caímos nos laços do pecado, cometemos pecados para manter o nosso coração humilde e enxergar a graça maravilhosa de Deus sobre nossas vidas. Estamos longe. Mas quando Deus nos derruba, a vontade dele é que nós nos levantemos para fazer a vontade, para fazer a obra dele, para servi-lo. Deus derrubou Jonas para ensinar que não é quem ele quer que vai ser salvo. Não é quem faz parte do clube, do nível social, dos amigos. Não é o povo de Tarso, não é outros que vão ser salvos. Deus quer que Nínive seja salvo, e ele está mostrando isso para Jonas. Um hino, maravilhosa graça, diz: estando cego, pude ver, Cristo me resgatou. Quando tua graça me tocou, do medo me livrou. Quão preciosa é para mim a graça do Senhor. É a graça do Senhor que foi derramada na vida de Jonas, que Jonas deveria anunciar para os ninivitas. A graça de Deus que mudou, transformou, ou que transformaria o coração de Jonas, nós não sabemos bem. Como eu disse, vamos perceber no capítulo 4 que Jonas ainda está chateado, porque mesmo pregando, aí eles arrependeram e Deus estava perdoando. Mas essa graça, ela deve moldar os nossos corações, como ela chega em nós, para que sejamos graciosos com as pessoas ao nosso redor. Deus está ensinando a Jonas que ele perdoa o pior pecador. Deus perdoa. Deus perdoa a todos. Uma cidade grande e orgulhosa, repentinamente lançada na mais profunda humilhação. E a prova disso é que eles proclamam um jejum, se vestem de roupas feitas de pano de saco. Todos, desde o maior até o menor, todos. Todos. E aqui 3 elementos vitais são caracterizados em qualquer nível de arrependimento. Quando alguém se arrepende, como a gente pode notar de fato um arrependimento genuíno? Primeiro, um luto em tristeza por causa do pecado. Alguém que está verdadeiramente arrependido, ele demonstra um luto em tristeza por causa do pecado. Ele anuncia então, em segundo lugar, a renúncia do pecado. E por fim, um retorno para Deus em fé renovada. E esses 3 elementos, eles ficam claros na vida do povo de Nínive. Todos os 3 elementos são visíveis neste povo. O arrependimento verdadeiro lamenta o pecado. Aquele povo está ali, triste, proclamando jejum, se vestindo de forma humilhante, para mostrar que o que está sendo acusado ali é verdadeiro e que eles precisam se arrepender. O arrependimento verdadeiro não fica chorando só porque foi descoberto. Me pegaram no flagra, me pegaram no meu pecado. Aí eu fico triste. Nossa, eu deveria ter sido mais esperto. Não, lamenta o seu pecado. Lamenta o que o seu pecado pode fazer com você. O jejum na Bíblia serve como uma expressão pública de penitência também. Em Nínive, irmãos, até os animais precisaram jejuar. É tipo assim, eu estou em pecado e agora, como um sacrifício vivo perante Deus, somente perante Deus, eu estou anunciando para Ele que eu me arrependo do meu pecado e para isso eu vou ficar sem, e aí o jejum é proclamado. Em Nínive eles decidiram proclamar esse jejum. Um jejum que significava esse arrependimento em vergonha. E essa vergonha era ainda mais
atenuante quando nós vimos o pano de saco entrando aqui. O pano de saco era um tecido áspero, duro, que era normalmente vestido pelos mais pobres. Era um tecido de roupa para os mais pobres, aqueles que eram mais humildes. E um aspecto visível de humilhação, extremamente visível de humilhação. Todos eles, irmãos, se vestiram de pano de saco, desde o maior até o menor. Sabe, as piores roupas, vamos vestir todo mundo as piores roupas. Ninguém vai sair com roupas bonitas, arrumadas. Vamos nos humilhar perante o Senhor. Essa notícia ela chegou ao rei, versículo 6. Ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco, sentou-se sobre cinzas. Aqui é um elemento acrescentado. Primeiro, a verdade de que o soberano, rei, aquele que governava, ele também se arrependeu. Ele tira suas vestes reais. Para um rei tirar suas vestes reais, não era algo normal. Ele tira e ele veste também roupas de humilhação, vamos chamar assim. E é como se ele estivesse vestindo roupas dos pobres. E as cinzas, então, significava como ele estava se despindo de sua glória, honra, e se pondo num lugar de morte. Esse era o significado. A humilhação era grande, e eles de fato estavam demonstrando como eles estavam tristes por causa do pecado. Mas não só tristes, porque a tristeza não é um fruto de arrependimento. Precisa haver renúncia do pecado. O rei diz, versículo 8, o texto diz, então clamarão fortemente a Deus, é a ordem do rei, perdão, a ordem do rei. Ainda no versículo 7, vamos voltar ao versículo 7. Por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma, não lhe dê pasto, não lhe dê de beber água, ninguém vai comer, ninguém vai beber água, todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais, todos. Vocês vão clamar fortes a Deus, se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Essa ordem foi um decreto real para o povo de Nínive. Todos precisam se humilhar, todos precisam se colocar diante de Deus de forma humilhante, pedir perdão, se arrepender, se converter, a palavra mudar. Mudem do seu mau caminho e de toda a violência que está nas suas mãos, mudem, vocês não mais serão violentos. Essa foi a ordem real. Eles precisavam renunciar ao pecado e eles precisavam retornar a Deus em uma fé renovada. Por isso o rei disse, olhem para Deus, renunciem ao seu pecado. O versículo 9 diz, quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, então se afaste do furor da sua ira para que não pereçamos. Os ninivitas conheciam Deus, e aqui eles ouviram a pregação, a palavra de Deus sendo trazida, uma palavra de juízo, porque a palavra de Deus é também uma palavra de juízo. E eles decidiram mudar o seu coração. Irmãos, às vezes nós estamos errados, estamos em pecado, e a palavra de Deus vem como um juízo. Necessariamente nós não precisamos ouvir somente a salvação para nos convertermos. É igual a uma placa de sinalização. Você está andando e tem uma placa de sinalização. Cuidado com os animais. Não significa que 100% das vezes você vai passar e vai ter um animal lá na frente, né? Mas a placa está lá avisando. É uma placa de aviso. E essa placa deve fazer com que você fique atento. Então, uma repreensão, um juízo proclamado é algo parecido. Vocês vão perecer se não se converterem. E eles precisavam ouvir isso e se converter. Lemos no texto de hoje com Adaí, o 1 João 1,9, bem conhecido. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É isso que Deus faz aqui.
Deus perdoa. O texto diz, versículo 10. Deus viu o que fizeram, como se converteram de seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Deus perdoou os ninivitas. Porque Deus perdoa o pior ou os piores dos pecadores. Deus perdoa a nação mais vil com sua grande graça. Primeiro, acredito aqui que nós temos duas observações importantes sobre o que Deus fez aqui, sobre como Deus entra na história, no versículo 10. São duas observações que são feitas aqui pelo autor. A primeira é o que Deus viu, e depois o que Deus fez. O que Deus viu é que eles estavam com o coração arrependido e se convertendo do mau caminho. Algo acontece aqui que Jonas não poderia ver, que eu não posso ver, que você não pode ver, nós não podemos mensurar, quando alguém de fato se arrepende. Como eu disse, a linha entre arrependimento e, remorso é muito estreita. Alguém que está triste pelo que aconteceu e alguém que de fato está arrependido é uma linha muito tênue, é muito próximo. Determinar quem de fato está arrependido ou não, quem vai mudar o coração. Arrependimento resulta em conversão, em mudança. Remorso não, remorso, eu errei, mas eu vou errar de novo, sabe? Alguém que não quer lutar contra seus erros, normalmente diz isso. Pede até desculpa, né? E vem aquela frase que muita gente diz, não, desculpa não adianta, pede perdão. Desculpa não, perdão. Mas não tem diferença. Porque o problema está no coração da gente. Muitas vezes nós não estamos arrependidos de fato. O arrependimento produz sabedoria em nós. Você já parou para pensar se de fato você se arrependeu dos seus pecados? Se de fato você é alguém arrependido? Você tem vivido uma vida de pecados? Tem algum pecado aí que faz parte da sua vida já há muito tempo que você luta? Individualmente nós nos conhecemos. Vocês conhecem. Tem algum pecado que você tem lutado há muito tempo e não consegue? Mentira, orgulho, raiva, rancor, amargura. Tem muito pecado que a gente vive com ele. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa ter um arrependimento verdadeiro, que apaga. Deus faz isso, Deus apaga o nosso pecado. Deus os perdoa completamente. Abra sua Bíblia. Só para dar o segundo destaque, o que é que Deus viu, né? O primeiro que Deus fez, que eles se converteram, Deus viu, que eles se converteram do mau caminho. Agora o que Deus fez? Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que eles faria e não fez. E aí eu peço que você abra sua Bíblia em 1 Samuel. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel. Interessante aqui, irmãos, é que Deus não deu nenhum destaque. Deus viu que eles se vestiram de pano de saco, sabe? Deus viu que eles estavam aí fazendo grande jejum, semana de jejum e oração para fortalecimento e arrependimento e renúncia. Nenhum destaque é feito. Diz simplesmente que Deus viu o coração, porque de fato Deus está sondando os nossos corações. Eu não consigo ver os corações. Eu consigo ter, eu como pastor e nós como irmãos uns dos outros, conseguimos ter um relance de se há de fato mudança, se há de fato uma vida diferente, mas é só relances. Nós não conseguimos de fato sondar o coração para saber se houve mudança ou não, mas Deus vê isso. Deus vê isso. E quando Deus viu isso, o que Deus fez foi mudar de ideia quanto ao que faria. Mas eu queria ler com você 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse
Vamos ler o 22 e o 23. Diz assim: porém, Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Aqui é a história de Saul sendo rejeitado, próximo já à proclamação de Davi como o ungido de Deus para ser rei. Esse texto é um texto muito forte. Saul se mostra condoído diante da situação. Saul acha até que seguiu a voz de Deus. Ele diz um pouco antes: dei ouvido à voz do Senhor, segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Estou aqui como um servo do Senhor que faz toda a vontade. Para Saul, gente, ele estava dentro do plano de Deus, fazendo toda a vontade de Deus, como Deus mandou. Mas o profeta Samuel disse: você está fazendo tudo. Tá? Você está fazendo sacrifícios, você foi lá, como eu mandei, você fez. Sim, você está desenvolvendo bem o seu cargo, você está desenvolvendo bem o seu papel, você está desenvolvendo bem as suas missões, você está fazendo tudo o que um crente deve fazer. Só que tem um problema. Você está mais preocupado em fazer os sacrifícios, em fazer, do que de fato em me honrar com o coração. Você está mais preocupado em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a Deus, no obedecer à palavra. Não adianta uma vida disposta a fazer tudo, a fazer a obra, se o coração está longe do Senhor. Se a nossa mente, o nosso coração, que é a mesma coisa, não está disposta a obedecer à voz do Senhor em todas as coisas. Não adianta. Deus sonda o coração. Saul estava certinho. Sacrifício certinho, estava tudo no ponto, tudo na hora. Tudo sendo bem dado. Mas o coração estava longe do Senhor. O coração, irmãos, precisa ser mudado. Nosso coração precisa ser mudado. Um arrependimento verdadeiro, genuíno, produz mudança no coração. E é isso que estava faltando a este homem, meus irmãos. É isso que estava faltando a este homem. Saul diz: eu pequei, versículo 24, pequei contra o Senhor, pequei, eu dei ouvido às pessoas ao meu redor, eu dei ouvido ao povo, Samuel me perdoa, Samuel pede a Deus perdão, vamos comigo, Samuel, põe a mão sobre mim, me perdoe para que eu volte e adore o Senhor como Ele quer, com o coração purificado. Samuel olha para ele e diz: não, você já foi rejeitado, porque você rejeitou ao Senhor. Às vezes o remorso produz em nós uma confusão. Acreditamos que estamos no caminho do arrependimento, mas não estamos mudando nada. Não tem. Sabe? Eu estou pecando. Aí vem a palavra de Deus a mim, aí eu fico: nossa, como eu sou um pecador, como eu sou ruim, como eu sou mau, como eu sou perverso, como eu sou mau. Aí entra naquela depressão espiritual. E aí vem aquele momento de fato, eu preciso agora servir ao Senhor, eu preciso agora estar firme com o Senhor, eu vou servir ao Senhor. Aí do nada eu estou pecando, porque não produziu arrependimento genuíno. O arrependimento genuíno não faz com que eu esteja consciente de que eu preciso lutar contra os meus piores pecados. Deus sonda esses corações e foi isso que Deus fez. Por isso que diante de sua promessa, porque a promessa de Deus para todos os povos, Jeremias 18, versículos 7 e 8, olha a promessa de Deus, para todos os povos, Jeremias 18,
versículos 7 e 8, diz assim: no momento em que eu falar a respeito de uma nação, ou de um reino, para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava lhe fazer. Eu mudarei de ideia, na mesma hora. Deus foi fiel. E ele perdoou aquela nação, ele perdoou a nação de Nínive, segundo o texto, mudando de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Quando andamos em pecado, estamos andando longe de Deus e estamos conhecendo o juízo de Deus. Sabia que o juízo de Deus é muitas vezes confuso? Já citei várias vezes, mas Romanos capítulo 1, a parte final do texto, diz que o juízo de Deus contra algumas pessoas que estão andando na maldade é deixá-las andando na maldade. Sabe qual é o maior juízo de Deus para nós? Não produzir arrependimento e mudança. Irmãos, o maior juízo de Deus para o ser humano é permitir que ele continue andando cegamente nos seus pecados. O pessoal pensa que o maior juízo de Deus é ele derramar uma chuva de meteoro, destruir a casa, tirar um emprego, né? Porque a gente está muito movido pela teologia da prosperidade, muito movido pela teologia da televisão, do rádio, né, dos pregadores neopentecostais, pentecostais aí que surgiram há um bom tempo e que estão falando sobre isso, sobre se você só anda com Deus se for totalmente abençoado. Até agora eu não vi mais o Valdomiro. Ele teve a pandemia, ele não conseguiu se curar, ele cura todo mundo. Mas ele não conseguiu se curar, gente, o pobre. Até hoje, eu não sei se ele já voltou ativa. Não responda, porque eu vou saber que você segue ele. Mas até hoje, ele não conseguiu se curar. Ele estava muito difícil, a situação dele muito difícil. Acompanhei, né? Muito difícil. O que aconteceu? Deus pesou a mão. Segundo a teologia dele, Deus pesou a mão porque ele estava em pecado. Segundo a teologia dele. Segundo a teologia bíblica, não. Porque não tem essa promessa de vida abundante, né? Vocês vão aí, olha, Jesus disse para os apóstolos, entregue a vida a mim, que vai estar tudo garantido, vocês não vão ter nenhum sofrimento. Foi isso? Não, no mundo, tereis aflições. Vai ser aflição em cima de aflição, dor em cima de dor. Vocês vão morrer, inclusive, pelo meu nome. Vocês vão morrer. Vocês vão ser esfaqueados, assassinados, presos. Vão te levar lá para a prisão. Siga-me. Não tem promessa não tem essas promessas. E aí se cria um falso evangelho. E desse falso evangelho, falsas conversões. E as nossas mentes moldadas por isso. Somos moldados por esse falso evangelho. O evangelho diz que você precisa crer em Jesus para ser perdoado. Que você precisa dar a Jesus a sua vida e o seu coração. Creia que Jesus é o seu Salvador. Receba Ele como seu Senhor. Você vai terminar essa vida e vai receber um eterno galardão no céu. Essa é a promessa. A vida vai continuar do mesmo jeito, vai ter pandemia, vai ter torcicolo, vai ter dor nas costas, dor nas pernas, vai ter doenças e mais doenças, dificuldades e mais dificuldades. Mas uma coisa você vai ter certeza, existe uma esperança alicerçada no seu coração de uma eternidade em paz, sem nenhum destes problemas ao lado de Jesus para sempre. Essa é a promessa do Evangelho, não tem outra promessa. E essa graça maravilhosa é dada para qualquer um que quiser crer. É bonito, né? A promessa do Evangelho, a promessa de salvação é linda, mas exige algo de nós que Jonas não estava tendo. Total obediência, que Saul não teve. É preciso um coração obediente. Você precisa se entregar a Jesus, então, se você quer fazer parte disso. Porque não adianta
você vir aqui cantar para te adorar, ó Rei. Com toda aquela força, não adianta. Se o fundo do seu coração não tiver nada. Não adianta você nem vir, por que você vem? Porque muitos de nós estamos aqui hoje à noite. É por causa de Jesus? Por que você é consciente disso? Porque muitos de nós não estão aqui hoje à noite. Porque relevamos isso. Amanhã, doente ou não estando doente, estarão todos em seus trabalhos. Ou não? Morrendo ou não morrendo, estarão todos nos seus empregos, nas suas escolas. Mas aqui é opcional. Talvez eu vou ver se vai dar certo. Estou pensando se vou. Deus perdoou a cidade de Nínive. A maior graça já vista, operando. Não quero ser pessimista, né? Apesar de ter se arrependido com Jonas, um pouco de tempo depois, talvez com outra geração, ainda extremamente poderosa, Nínive foi completamente destruída pela mão do Senhor. Talvez Nínive é o maior exemplo do texto que nós acabamos de ler em Jeremias 18, versículos 7, 8, aí pegando 9 e 10 também. Se você obedecer, se arrependeu, aí não vou destruir, vai ficar tudo em paz. Se um dia eu lançar minha palavra contra uma nação e ela se arrepender, está perdoada. Agora, se ela não se arrepender, aí ela vai ver minha mão poderosa. Nós precisamos ter corações arrependidos. Nós precisamos mudar os nossos corações para servir ao Senhor. Deus perdoa os piores pecadores. Por causa da sua tremenda graça. Eu queria concluir com Hebreus capítulo 10. Abra sua Bíblia comigo. Hebreus 10, 16. Hebreus 10, 16 a 18. Meu versículo favorito de Hebreus é o versículo 17, mas a gente vai começar do 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis no coração deles e as escreverei sobre a sua mente. Acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. O perdão de Deus é um perdão perfeito, porque Ele é perfeito. Ele jamais se lembrará das nossas iniquidades. Tudo será apagado. Deus quer que tenhamos graça, como Jesus teve. Jesus estava na cruz do Calvário, irmãos. Cuspido, na hora de pediu água, deram o vinagre, a lança, coroa de espinhos, despido, chicoteado durante sei lá quanto tempo e quantos chicotes. Riram dele, lançaram suas vestes, né? Jogaram lá, sorte.
zombaram, já falei zombaram? Zombaram. Inúmeras. Jesus ficou irreconhecível. Penduraram ele naquela cruz, pregaram seus braços, amarraram suas pernas e pregaram seus pés. Penduraram ele naquela cruz, na morte mais perversa de todas. Foi extremamente humilhado pelo ladrão. Você já sofreu como Jesus? Já sofreu como Jesus? Você já sofreu o que Jesus sofreu por causa de você? Você vai conseguir um dia sofrer o que Jesus sofreu por causa de você? Mas lá em cima da cruz, ele olhou para aquelas pessoas rindo dele, dizendo: desce daí, você não é Deus? Cadê o Deus aí? Eu quero ver agora o valentão que eu vi ali, destruindo o templo. Bora, valentão, desce daí. Sabe o que Jesus disse para eles? Perdoa-lhes, Deus. Perdoa eles. Não ponha sobre as costas deles, porque eles estão falando tudo isso em ignorância. Perdoa. Ele nos perdoou, irmãos. Muitas vezes somos incapazes de perdoar o nosso conservo, de uma mais irrelevante dívida. Ele nos perdoou da maior dívida que poderíamos ter. Que Deus nos dê corações transformados, arrependidos, para fazer o que Ele quer. Curve sua cabeça. Esse é um momento de oração. Você conhece seu coração e seu íntimo. Você sabe das suas necessidades e de suas lutas. Eu convido você a orar, a falar com Deus. Se você entendeu hoje que precisa se arrepender de algo específico, de um problema no seu coração, peça perdão ao Senhor. Ore, não deixe de abrir sua boca para orar agora. Peça perdão ao Senhor. Se você acredita que tem algo, algum irmão te fez algo, tua esposa fez algo contra ti, teu marido fez, teus filhos, alguém fez algo contra você, peça perdão, perdoe. Perdoe. Não guarde a amargura, não guarde o rancor. Não deixe o sol se pôr sobre a tua ira. A Bíblia diz que se você confessar nesta noite seus pecados, Deus vai te perdoar. Peça perdão. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Tu estás ouvindo o pecado de cada um, os nossos pecados, as nossas lutas. O Senhor sabe, o Senhor conhece. O Senhor só quer que nós admitamos. Nos dá força a enfrentar a vergonha, a enfrentar o nosso orgulho, a quebrar, a matar o nosso orgulho diante do Senhor e ser sincero, pedindo que o Senhor nos dê forças, Deus, para vencer. Nos ajuda, Deus, a lutar contra nós mesmos. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas lutas. E nos ajuda, Deus, a enfrentar tudo isto. Nos ajuda a ter coragem de pedir ajuda aos nossos irmãos, de pedir ajuda ao pastor, de enfrentar as minhas lutas biblicamente, da melhor forma possível, para que eu possa vencer. Nos ajuda a fazermos isto quando precisamos, Deus.
Muito obrigado pelos irmãos sábios que o Senhor me deu, que me ajudam a enfrentar qualquer um dos meus problemas. Muito obrigado pelos irmãos sábios que o Senhor nos deu, para nos ajudar a enfrentar as lutas da nossa vida, do nosso dia a dia. Nos ajuda a termos bons amigos cristãos que nos ajudam, Pai. Nos ajuda a ser graciosos com os outros, a perdoar o pequeno déficit do outro, enquanto o Senhor já nos perdoou de forma tão grandiosa. Nos ajuda, Pai. Pedimos a Tua mão graciosa neste momento, Deus. Ser conosco, ser com Teu povo. Dá-nos uma semana debaixo da Tua paz, com a Tua graça sendo derramada dia após dia em nossas vidas. Nos ajuda a mudar, a ser diferentes, a desenvolvermos relações com a intencionalidade de levar pessoas ao Senhor. Nos ajuda, Pai. Que esta semana o Senhor possa nos livrar de mais doenças, que o Senhor possa nos dar saúde, que o Senhor possa curar as nossas almas e vidas. Se algum irmão aqui, Deus, não tem o Senhor, ou tenha andado longe do Senhor, tenha andado afastado de Ti, transforma os seus corações. Nós oramos pedindo que o Senhor abençoe a nossa igreja com a Tua graça e com o Teu amor. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa semana, reunião de oração, mesmo dia, quarta-feira, 7 horas. Domingo de manhã teremos EBD. Domingo à noite temos nosso culto como este. Lembrando as atividades com as crianças, né? Nós temos feito. Orem pelos trabalhos. Quinta-feira nós temos feito no Souza 1. Estamos até querendo cimentar por um cimentozinho lá. Vai precisar fazer isso, né, para melhorar lá. Arrancamos uma árvore, estava atrapalhando, e tiramos um mato. Estamos aí orando para Deus nos dar condições. Já tem dado de diversas formas. E a cantina que nós temos feito, hoje não temos, mas a cantina que temos feito, ou as atividades que estão surgindo aí em prol, então, de arrecadar dinheiros, todas estão sendo voltadas a essa ideia aí de missões. Se você vai comprar ali na cantina, você lembra que o propósito é isso. Se você comprou e ficou lá no vermelho, né, está na promissória, você lembra aí de procurar os responsáveis. Nós queremos aí juntar esse dinheiro para comprar o que precisa, né, cimento e outras coisas mais, para fazer lá este piso. Então orem por isso. Orem também pelo trabalho, né? O trabalho ali em Lita é um trabalho diferente. Então orem para que Deus abençoe, crianças apareçam, os irmãos que estão trabalhando, para também ser uma bênção. E aqui na EBEC temos feito esse trabalho, sábado à tarde, às 3 horas. Então, você quer contribuir, quer colaborar, você pode vir aqui servir também no sábado à tarde, tá? Então, são esses os avisos. Eu queria só relembrar os irmãos e aí fixar a ideia do encontro de casais, 11 de junho, foi dado aviso hoje de manhã, faremos um encontro de casais, vai ser nota 1000, né? Você pode já começar a se programar, procura Jo, dá um nome para ela, ela inclusive vai marcar uma reunião com a turma do eventos. Eu passei as informações para ela, do que eu já estou pensando, e eles vão se reunir aí. O valor é R$50, vai ser esse valor, vai ser lá no Aldizimar, 11 de junho, vai ser uma noite, olha, inesquecível, certo? Então, você se prepara, se organiza, né? Novamente, aquela mesa 2, olha, encontro de casais com mesa 2, só aqui na Ibre, certo? Hashtag só aqui na Ibre, né? Então fica aí, fica a dica para os irmãos, 11 de junho,
vai ser uma bênção. Procura Jô, já dá seu nome, porque a gente precisa disso de forma organizada. A gente tem coisas aí para bolar, pensar, né? E se você fica aí, vou usar aquela palavra, remoendo, fica difícil. Aí você chega dia 10 de junho e aí é extremamente difícil e você nos atrapalha muito. A gente quer que você participe, claro, a gente não vai fazer confusão, mas fica difícil aí de conduzir as coisas se você não contribui. Dá seu nome logo, não precisa dar o dinheiro amanhã. Você dá o nome, a gente vai, em nome de Jesus, aleluia. A gente vai, você dá o nome para ela, tá bom? Então lembre disso, vai ser dia 11 de junho, é um sábado à noite. Todo mundo pode, todo mundo vai poder, certo? Crianças, não se preocupe com seus filhos, já está tudo sendo muito bem bolado. Com quem vai ficar com seus filhos, aonde vão, não vão para lá, seus filhos não vão para lá. Estou dizendo que vai ser uma noite, seus filhos não vão para lá, seus filhos vão vir para a igreja e vai ter pessoas aqui na igreja cuidando dos seus filhos. Estou dizendo até demais, né, Ju? Vou ficar calado. Então, eu peço que vocês aí orem pela programação e deem seu nome à irmã Ju, tá? Deus abençoe a todos, tenham uma boa semana, que a graça de Jesus esteja com cada um.